Polícia Federal abriu inquérito para apurar se o presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento da compra irregular de vacinas contra a Covid, conforme revelações do Senado brasileiro. Essas revelações apontam para a participação de militares lotados no Ministério da Saúde. Essas denúncias foram respondidas por uma nota dura das Forças Armadas, sentindo-se institucionalmente atingidas por elas. A resposta desproporcional é indicadora de uma crise que se aprofunda e avança, sobretudo por formar um dantesco cenário. Investiga-se corrupção com vacinas num país que tem mais de 535 mil mortos pela Covid. Vai se desenhando um explosivo impasse. De um lado, crescem as manifestações de rua pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro. De outro, crescem também as ameaças presidenciais de não realizar eleições em 2022, que se combinam com a nota oficial das Forças Armadas contra o parlamento. Parlamento onde, por enquanto, Bolsonaro ainda tem maioria para bloquear o impeachment. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação saudá-los e hoje, como sempre, trazemos um tema sempre central da questão brasileira para se entender esse país complexo que é o Brasil, vivendo crises, tragédias, situações eletrizantes, povo nas ruas, e uma tragédia que já matou mais de 530 mil brasileiros e segue sem controle, parece também estar sem controle a corrupção com as vacinas. Para falar sobre tudo isso, mas para analisar também as possibilidades, dificuldades, barreiras, obstáculos para um impeachment, que é um clamor hoje da sociedade brasileira, do presidente Jair Bolsonaro, para que ele sofra um impeachment, o nosso convidado de hoje é o deputado federal Paulo Ramos, do PDT, Partido Democrático Trabalhista do Rio de Janeiro. Ele que é um trabalhista, um patriota, foi deputado constituinte, sempre na luta pelas bandeiras nacionais em defesa das empresas estatais, porque é um franco e devoto apoiador das conquistas da era Vargas, da era Jango Goulart e também das conquistas de Leonel Brizola, grande patriota brasileiro. Deputado, muito prazer em tê-lo aqui conosco em Telesur. Beto Almeida, o prazer é todo meu. A alegria de participar desse encontro na nossa Telesur para tratar dessa complexa situação vivida pelo povo brasileiro. Uma alegria muito grande, eu já agradeço. Eu começaria lhe perguntando, deputado, esse clamor que está nas ruas do Brasil inteiro, pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro, com entidades se mobilizando, quais são as chances desse impeachment sair, já que Bolsonaro tem uma maioria no Congresso? É preciso que haja uma compreensão. Primeiro, Bolsonaro chegou à presidência da República pela via democrática. Mas todos nós sabemos que ele não tem nenhum compromisso com o Estado democrático de direito. Se ele representa uma ameaça às conquistas que eu digo libertárias do povo brasileiro, por outro lado, ele observa também a pauta liberal, o desmonte do Estado brasileiro, o soterramento da nossa soberania e de todas as conquistas da classe trabalhadora. Então, embora o povo agora e as manifestações são crescentes, mas ainda precisamos avançar muito para que no Congresso Nacional haja qualquer caminho para o impeachment. Eu penso que nós devamos nos conduzir de duas formas. Primeiro, aprofundando o enfrentamento, as denúncias, e também contribuindo
para que as mobilizações populares sejam crescentes. Então, paralelamente à proposta do impeachment, na verdade, nós temos que criar condições para derrotá-lo em 2022, de preferência no primeiro turno, porque também há a perspectiva de um inconformismo em relação a um resultado negativo, porque ele vai ser derrotado. E eu estou intimamente convencido de que, pela primeira vez, vamos ter no Brasil um enfrentamento, uma convulsão social com graves consequências, mas acreditando que o Estado Democrático de Direito vai ser vitorioso. Exatamente isso que vem acontecendo hoje com Jair Bolsonaro fazendo contínuas ameaças de golpe, de fechar as instituições, de fechar o judiciário, o Congresso. Agora, isso é realmente uma possibilidade? Pelo que eu vejo, o senhor está dizendo que essa ameaça é real. No início da pandemia, numa fase igualmente aguda, a oposição resistiu a ir para as ruas. E eles, sem qualquer compromisso com o isolamento social, sem qualquer compromisso com a vacinação em massa, ele ocupava as ruas com o seu público, com a sua base de apoio mais radical e fascista, que nós imaginávamos que estivesse superada no Brasil depois da Constituição de 88. Mas Jair Bolsonaro, com seus aliados, ele é um defensor da ditadura do golpe militar de 64. Aliás, as correntes, inclusive dentro das Forças Armadas, que apoiam Jair Bolsonaro em qualquer manobra golpista, essas correntes se sentem derrotadas. A superação da ditadura representou uma derrota grave para essas forças que ocuparam o poder através de todos os atos, que nós conhecemos, a supressão de todos os direitos e garantias individuais, as liberdades democráticas completamente soterradas. Mas eles estão no poder. E agora, quando ficou inevitável ir para as ruas, a oposição está mobilizando, indo com cuidados, todo mundo de máscara, para estabelecer uma diferenciação. Mas ainda estamos em plena pandemia, o número de mortos ainda é muito grande a cada dia, mas hoje mesmo, em função da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, no Senado, que vem demonstrando um envolvimento de figuras expressivas do governo, já são suspeitos em manobras ligadas à corrupção para a compra de vacinas. Então, o governo vai sendo desmascarado, vai perdendo a popularidade, e quanto mais acuado, mais ele se manifesta com propósitos golpistas. Então, mas, de qualquer maneira, eu não tenho nenhuma dúvida de que teremos manifestações crescentes, e ele vem perdendo a base de apoio. Agora mesmo estamos com a última pesquisa que está sendo publicada, em que mais de 50% já rejeitando o governo Bolsonaro. Então, mas de qualquer maneira, nós temos que nos conduzir compreendendo que ele vem prosseguindo com o desmonte do Estado brasileiro. Além da reforma trabalhista que foi feita no governo golpista do presidente Temer, que não há mais nenhuma dúvida de que houve um golpe no impeachment da presidente Dilma. Foi feita a reforma trabalhista. Ele veio e fez a reforma da Previdência e, em plena pandemia, já aprovou a privatização dos Correios e Telégrafos, da Eletrobras, já entregou, vem desmontando a Petrobras, entregou os gasodutos, a BR Distribuidora, e agora se prepara para privatizar refinarias. Já no governo Temer, o marco regulatório do pré-sal, que tinha a Petrobras como operadora única, já foi também modificado. Então, nós estamos numa situação extremamente complicada
Porque se, de um lado, existe a ameaça ao Estado democrático de direito, que mobiliza forças crescentes, na pauta econômica, conduzida pelo Paulo Guedes, que traz a experiência da ditadura Pinochet. Viveu no Chile muitos anos. Então, se Bolsonaro é um saudosista da ditadura militar imposta ao povo brasileiro pós-64, superada com a Constituição de 88, o Paulo Guedes, além da ditadura, ele fez um saudosista, ainda traz a experiência do modelo chileno, que aniquilou a soberania do povo chileno, que agora está em Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, enquanto no Chile a Constituinte está sendo implementada agora para elaborar uma nova Constituição, para superar a era Pinochet, aqui no Brasil nós superamos em 88 e estamos convivendo com este retrocesso. Perfeito. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, que foi constituinte, um nacionalista conhecido, e nosso programa de hoje está abordando as condições ou não para a realização do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Latitude Brasil, por Telesul, volta já já. Estamos conversando hoje com o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, ele que foi constituinte, um nacionalista de 4 costados, defensor da era Vargas, do governo João Goulart, das conquistas do nacionalismo revolucionário de Leonel Brizola, e ele próprio um batalhador das causas nacionais e defesa das empresas estatais. O senhor mencionava isso, que as empresas estatais estão sendo, pouco a pouco, desmontadas no Brasil. Existe um setor conservador que também está se movimentando insatisfeito com o Bolsonaro. Agora, esse setor tem uma insatisfação ou uma preocupação, porque Bolsonaro estaria se transformando em disfuncional, mas esse setor critica moralmente Bolsonaro, mas quer e aplaude a pauta e a agenda econômica de Bolsonaro. Como é que o senhor explica isso? A grande questão hoje também são as consequências sociais, o empobrecimento da população, a concentração da renda. Então, a classe dominante, na pauta econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, que é um neoliberal identificado. Tem uma trajetória acadêmica e uma trajetória empresarial ligada ao grande capital financeiro, ao grande capital industrial. Então, existe um apoio a essa pauta. Mas o empobrecimento da população, a fome recrudescendo, o povo brasileiro está passando por um sofrimento muito grande, porque o desemprego aumenta, galopante. O governo não cuidou da vacinação em tempo, de modo que agora pudesse estar superando a pandemia. As atividades econômicas, especialmente os serviços, imaginar que os hotéis, restaurantes, o comércio, o prejuízo é muito grande, especialmente para uma parcela que era o trabalhador invisível, da informalidade. Então, tem o desemprego, tem aqueles que estão desanimados, não procuram emprego, mas tem aqueles que eram os informais. Então, a renda do trabalho diminui, alguns não têm alcance de nenhuma renda, o auxílio do governo não corresponde à possibilidade de superação das necessidades primárias. Então, a crise social também é muito grande.
Então, nós temos o desmonte do Estado brasileiro, agora mesmo, quer fazer uma reforma administrativa que transfere serviços públicos para a iniciativa privada. Aqui no Brasil, o caminho não é para ser Estado mínimo, é para ser Estado nenhum. Então, se de um lado a chamada classe dominante, a elite, apoia a pauta econômica, mas também está assustada com a crise social e também com as manobras golpistas, de modo a que a alternância no poder ou a própria substituição do presidente Jair Bolsonaro em eleições livres e diretas, que tudo isso esteja correndo risco. Agora, então, essas manobras golpistas que o senhor menciona, o senhor incluiria entre elas a visita recente do diretor-geral da CIA ao Brasil, William Burns, e também do comandante do Exército do Comando Sul, Almirante Craig. Os dois vieram ao Brasil na mesma época, depois de passarem pela Colômbia. O senhor não acha essa uma mensagem meio sinistra do Império Norte-Americano para o Brasil? Você sabe que nos Estados Unidos da América do Norte, não é? Eles têm uma alternância no poder, mas a política externa não sofre grandes transformações. Eles continuam sendo imperialistas. E agora, o que nós temos é uma espécie de um realinhamento, porque a trilateral, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, né, foram perdendo, a União Europeia se dissolvendo, eles foram perdendo o protagonismo. Então, o Brasil, quer dizer, o Brasil é o maior país da América Latina. E aí o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Mercosul sendo ampliado, trazendo os países da América do Sul para uma integração no Mercosul e uma reorientação na política externa, mas também no comércio exterior. O Brasil vinha caminhando nesse sentido. Então, isto, aqueles que usam, né, o rótulo da liberdade como fachada para a dominação, foram perdendo o comércio exterior. O Brasil já estava em outro eixo, a parceiro comercial. Estão querendo. E o política externa. Obviamente, o Bolsonaro seduzido, né, pela imagem do presidente Trump. Mas eu faço questão de dizer que a substituição do presidente Trump pelo Biden, num certo sentido, em relação ao imperialismo americano, representou muito pouco. Muito pouco. Eu posso dizer, e nós estamos alinhados nesse pensamento, em relação à própria Venezuela. Qual é a abertura que vai ter? Os bloqueios. Bloqueio a Cuba? Como é que isso vai ser superado? Bloqueio. Porque aqui no Brasil, Beto, e eu tenho, aproveitando a Telesur, tentam estabelecer uma comparação entre o Bolsonaro e o presidente Maduro. E não há nenhum elo entre os dois, que nós sabemos o sacrifício que está sendo imposto ao povo venezuelano pelo bloqueio. E mais, se não houvesse sustentação popular ao presidente Nicolás Maduro, com tudo que eles já fizeram, seguramente eles já teriam derrotado a Revolução Bolivariana. É a força da revolução que mantém Nicolás Maduro no poder. Mas aqui no Brasil, a complexidade é muito grande, porque eu não vejo possibilidade do impeachment do Bolsonaro. Não tem passagem, a correlação de forças no Congresso Nacional é muito favorável ao projeto do Bolsonaro. Não é ao Bolsonaro, praticamente, mas é ao projeto. Então, o impeachment do Bolsonaro, não, na minha avaliação, eu não vejo nenhuma perspectiva, porque também não temos tempo para isso. O tempo é muito curto. Então, a oposição precisa, sim, construir um caminho de unidade, porque eu penso que nós temos que derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, significa também dificultar qualquer manobra golpista.
porque ele, certo da derrota, já descrê do resultado. E eu tenho dito aqui, com ou sem, somente com o voto eletrônico, ou mesmo conquistando o voto impresso, qualquer que seja o processo, o método, ele não vai se conformar com a derrota e ele vai ser derrotado. Quanto mais cedo, melhor. De preferência no primeiro turno. Claro, se houver condições objetivas, que eu não acredito, para o impeachment, vamos aí ter um enfrentamento mais cedo. Porque o impeachment dele não vai ser suportado por essa direita que agora se reestruturou. Estava derrotada. Seja, o senhor não está vendo, não crê em nenhuma espécie de passividade do campo conservador. Eles não vão entregar fácil essa rapadura sem reagir, é isso, né? E mais, o Bolsonaro tem apoio nas Forças Armadas. Eu digo aqui que ninguém tem a ilusão, Não houve uma modificação no pensamento das Forças Armadas. Hoje, aqueles que ocupam os cargos de alto comando são defensores da ditadura. Eles não se conformam, eles se consideram derrotados. Então, nós temos que tomar muito cuidado, não podemos errar a mão. Né? Eu estou vendo, e agora, as manifestações de rua têm que ser crescentes para ele ficar cada vez mais acuado. Nós temos que tentar causar constrangimento aos deputados e senadores, em função da proposta, do caminho que ele vem seguindo, aprovando no Congresso Nacional tudo aquilo que é de interesse da pauta liberal. Tem sido aprovado. Nós estamos passando por um novo teste agora, que é a chamada reforma administrativa. Inclusive, vale lembrar, né, deputado? Valia lembrar também que o Bolsonaro, preparando-se talvez para o enfrentamento, dobrou o salário de todos os militares oficiais que estão no governo. São mais de 7 mil militares. Além disso, ele colocou ele já aparelhou o Estado brasileiro. Em todos os ministérios, a presença de militares, não só no primeiro escalão, vários generais, vários oficiais generais, almirantes, não há apenas 2 anos. Então, ele na verdade, ele é ativo. Então, é uma situação preocupante. Por quê? Porque nós temos que nos preparar para o enfrentamento. Exatamente. Então, nós temos essa esperança, acreditando nisso, porque eu tenho participado das manifestações. E ainda os meios de comunicação ainda não estão apresentando com clareza tudo universitária, presente, e, obviamente, aqueles que passaram pela experiência da ditadura e que lutaram para superar a ditadura, a manobra golpista de Bolsonaro, mas, acima de tudo, ao projeto econômico dele, que é o projeto econômico excludente, suprime direitos, restringe salários. Então, já há hoje a compreensão do que significa o governo Bolsonaro para a maioria esmagadora da população. Precisamos mobilizar esse sentimento no sentido do enfrentamento, mas especialmente tendo como perspectiva, obviamente, a luta, mas, ao mesmo tempo, temos que nos preparar para derrotá-lo no primeiro, porque se o nosso candidato caminhar, porque a expectativa é a possibilidade do... Muito a sua presença aqui em Latitude Brasil, por Telesur, deputado constituinte do PDT do Rio de Janeiro, Eu que agradeço, deixo um abraço aí, agradecendo a Telesur, mas quero mandar um abraço para os nossos companheiros, nossos co-irmãos de Cuba, mas também, especialmente agora, aqui mais próximos, nossos amigos venezuelanos. A Venezuela também vai superar o bloqueio e vai caminhar com a revolução, liberdade e com justiça social, que almejamos também aqui para o povo brasileiro. Tema central da questão nacional brasileira. Aquele abraço. Tchau.